Boa noite a todos. Iremos dar início ao culto do Distrito do Novo Mundo. E que todos sejam bem-vindos a mais um culto e que se sintam bem ouvindo a mensagem do Senhor. Iremos cantar agora o hino de número 506. Agora iremos orar, pedindo ao nosso Deus a orientação da sua palavra. Senhor eterno Deus, neste momento iremos passar a tua mensagem e que ela venha de encontro com nossa necessidade.
que o Senhor possa usar a mensageira do Senhor, que neste momento vai abrir a tua palavra, e que teu Espírito possa agir no nosso coração e na mente de cada um dos irmãos que estamos nos ouvindo. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor. É um formato diferente, não estamos tão acostumados a isso. Graças a Deus temos a tecnologia para que não ficamos assim, tão distantes um do outro. Mas o importante é que compartilhar a palavra de Deus, esse é o fundamental para nós, como servos de Deus, para o povo que tem se preparado para esses últimos dias. Eu queria convidar você a estudar a palavra de Deus e um tema muito especial. Como nós estamos em uma situação de quarentena, eu pensei, por que não falar de um tema assim? Então eu dei um título da mensagem de hoje como A Quarentena dos Profetas. E quando você vai fazendo uma análise, olhando o que a palavra de Deus fala sobre esse tema, nós vemos o número 40 inúmeras vezes na Bíblia, O povo de Israel passou 40 anos no deserto, Jesus ficou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Também Moisés passou 40 anos ali com o povo de Israel, também no deserto. Então nós temos essa expressão, não vou dizer a expressão, mas a palavra, ali o número 40 muito representado em vários aspectos. Eu queria até falar para você um pouquinho sobre o significado dessa palavra. A primeira vez que ela foi usada foi no século, em meados do século 14 e 15, quando houve ali a peste negra, uma epidemia. Então nos portos ali acontecia essa quarentena que era dada ali, um prazo de 40 dias, para que as pessoas que estavam nos navios ou as mercadorias que estavam ali fossem desembarcadas. E aí sim era usado esse tema, quarentena. Mas eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Eu sei que nós já tivemos uma oração, mas eu queria falar rapidamente com Deus também, e queria convidar você aí onde você está, a fechar os seus olhos mais uma vez e rapidamente nós vamos falar com Deus. Querido Senhor, ao abrir Tua palavra, não queremos que isso seja apenas um momento, mas no poder do Teu Espírito, Senhor, queremos entender que nós somos o povo do juízo e que precisamos estar preparados, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor quer nos ensinar neste momento. É a súplica que te faço em nome de Jesus. Amém. Temos então um texto-chave, e eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no capítulo 19 de 1 Reis, capítulo 19, o verso 7 e o verso 8. Então nós vamos ler aqui o capítulo 19 de 1 Reis, o verso 7 e 8, e diz assim: Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Então vem cá e vamos entender um pouquinho do contexto dessa história. Nós estamos falando aqui do profeta Elias. E antes de tudo isso aqui acontecer, Elias foi chamado por Deus, você conhece a história, foi chamado por Deus para reformar Israel. Afinal de contas, Israel estava sendo liderado pelo rei Acabe. E o rei Acabe havia se casado com uma mulher ímpia, e você conhece o nome dela, sabe quem ela é, Jezabel. Então, essa mulher, de alguma forma, instigou não só o seu esposo, mas toda uma nação a se tornar idólatra. E Elias foi chamado nesse contexto para que ajudasse o povo de Israel a sair dessa situação de idolatria. E quando Deus chama Elias, Elias vai, eu vou fazer claro aqui um resumo por conta do tempo. Elias é chamado e ele dá como eu vou dizer, não vou dizer um veredito, mas ele dá um alerta a Acabe. Ele diz que se aquele tipo de coisa continuasse acontecendo, se a idolatria predominasse ali,
ficaria sem chover 3 anos e meio. Na verdade, ele deu esse alerta, né, que foi na verdade um alerta de Deus, e Acabe, claro, não acatou esse alerta. E como nós sabemos, a história conta que por 3 anos e meio ficou sem chover. E eu queria convidar você para entender a primeira quarentena do profeta Elias. Então, quando a gente escuta essa palavra quarentena, a gente relaciona sempre a 40, né? Mas existem quarentenas que podem, né, demorar menos de 40 dias e quarentenas com mais de 40 dias. Existem doenças aí que elas podem se manifestar, o período de incubação dela é de 30, né, 30 dias. Tem outras que é de 40, por isso o termo quarentena é mais para evidenciar ou distinguir ali um período de reclusão, que é o que nós estamos vivendo hoje. E Elias, ele passou pela sua primeira quarentena, quando ele teve de sair dali, daquele meio daquele povo, e ficar um período de tempo ali na torrente de Querite, que ficava fronteira ao Jordão. E eu queria que você não esquecesse desse detalhe. O local onde Elias ficou era a torrente de Querite e ficava fronteiro ao Jordão. No final você vai entender o porquê que eu peço que você preste bastante atenção. Está lá em 1 Reis 17, 3. Quando Elias ficou ali alguns meses, ele ficou ali sendo servido pelos corvos. Deus enviou pássaros, né, aves, para suprir a necessidade daquele profeta, levando pão e carne, durante alguns meses que ele passou ali. E aquela quarentena deles, querido amigo, querido irmão que está nos vendo, né, e nos ouvindo, ele passou por alguns meses sozinho, apenas, claro, acompanhado pelo próprio Deus, né, a presença do próprio Deus. Mas quando ele estava ali naquele momento de quarentena, Elias, ele tinha um contato direto com Deus. Ele buscava a Deus. Ele questionava qual era o papel dele naquela circunstância, naquela situação. De total apostasia de um povo que era povo de Deus. Você consegue entender essa análise ou essa analogia? Mas nós vamos avaliar um pouco mais à frente. Quando então nós observamos essa primeira quarentena de Elias, né? Deus separou Elias nesses momentos, depois de alguns meses que ele ficou ali naquele local. Deus o envia a um local diferente, uma terra que não era considerada terra israelita, né? Terreno israelita. Envia Elias para onde? Para viver com uma viúva. O nome dela nem é citado, mas é dito que é a viúva de Sarepta. Uma mulher que não era israelita, mas que acreditava no Deus verdadeiro. Você compreende como Deus age na minha e na tua vida? Ele envia Elias para lá não para suprir somente a fome daquela mulher, mas também a fome espiritual, a fome física daquela mulher, mas a fome espiritual. E depois de um tempo que Elias passa ali, observem bem, meses no isolamento, sozinho, ali na torrente de Querite. Depois ele vai e fica ali na casa de uma viúva que conhecia, aliás, que acreditava no Deus vivo, mas que ainda não conhecia bem. Você está entendendo qual era a situação de quarentena de Elias? Ele primeiro ficou só, depois ele se uniu a alguém que também acreditava no mesmo Deus que ele acreditava. E após esse período, o que acontece? Você sabe, Elias chama, né? Ali convoca Acabe para uma luta ali, luta entre aspas, né? A gente sabe que era uma luta espiritual no Monte Carmelo. Mas, quando tudo isso acontece, né? A gente entende que após toda essa luta no Carmelo, os profetas de Baal foram mortos e Jezabel ficou irada. E o que ela fez? Ameaçou de morte a quem? A Elias. E aí nós vamos para a segunda quarentena do profeta Elias,
que é o que nós acabamos de ler aqui no capítulo 19, e o verso 7 e o verso 8. Quando a gente olha para esse aspecto, observe bem. Na primeira quarentena, Deus prepara Elias para uma missão específica. Na segunda quarentena de Elias, e essa de fato foi uma quarentena, na segunda quarentena de Elias, Deus tenta tirar o profeta, sabe de quê? De uma situação de depressão, de desânimo. Por que que ele estava desanimado? Observe bem comigo uma coisa. Elias havia feito a vontade de Deus. E quando ele esteve no Monte Carmelo, ali foi manifesto o poder de Deus por meio do fogo. Então, quando Elias viu toda aquela situação, toda aquela circunstância, ele pensou assim, o povo agora, né, vai mudar, vai pensar agora em Deus, vai deixar de adorar os ídolos, Baal. Só que não aconteceu isso, pelo contrário. Veio um decreto de morte por meio da mesma mulher que havia induzido não só o rei de Israel, mas todo Israel a se tornar idólatra. E nesse momento, Elias, ele não fica triste tão somente porque foi ameaçado de morte, afinal de contas, ele passou 3 anos e meio também sendo perseguido. Ele teve que se esconder para não ser o quê? Morto, assim como os demais profetas que haviam sido mortos. Mas nesse momento, quando ele recebe a ameaça, ele se desanima porque ele criou muitas expectativas, afinal de contas, ele viu o poder de Deus. E como profeta de Deus, que cria no Deus vivo, quando ele viu toda aquela manifestação de poder, ele pensou, não, todos também vão participar comigo agora. E quando ele viu que não houve o mesmo pensamento, o mesmo objetivo de mudança, Elias desanimou. Desanimou a tal ponto que ele pediu até mesmo a morte. E é aí, neste momento, que nós chegamos no texto-chave, que nós lemos no início, de 1 Reis 19, o verso 7 e 8. No verso 7, vou ler novamente, o texto diz assim, voltou segunda vez, o anjo veio pela segunda vez, ele veio a segunda vez até Elias e trouxe o quê? Pão e água. Você analisa comigo? Na primeira quarentena, Deus manda corvos servir Elias e serve a Elias uma refeição que ele conhecia, pão e carne. Mas nesse momento de depressão e tristeza, Deus serve a Elias, o próprio anjo vem e serve Elias de pão e água. Se você já leu e já observou em Isaías, Deus faz uma promessa semelhante ao povo de Deus, que no fim dos tempos, pão e água não irá faltar. Mas, quando a gente observa aqui toda a tristeza do profeta, e voltamos aí ao capítulo 19 de 1 Reis, o verso 7, diz o seguinte, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. E você conhece, se não conhece, ali o meio aqui da história, né? Porque aqui não é o fim, mas o meio da história mostra que Deus se revelou a Elias através de um vento tranquilo e suave. E neste momento de quarentena de Elias, de caminhada de 40 dias, ele também fez algo. Deus preparou Elias para outra situação. E qual seria essa situação? Ele deveria escolher o sucessor. Elias não passou pela morte. Por que ele teria que escolher o sucessor dele? Deus levaria Elias para estar com ele no céu. Mas também eu queria compartilhar com você outro personagem, né? Alguns outros personagens. Como eu disse no início aqui da mensagem, na primeira quarentena que nós observamos aqui, né, de Elias, ele foi preparado para a missão. Na segunda, Deus fortaleceu o profeta desanimado para mais uma missão, e essa missão, repetindo aqui, era para separar ou preparar o seu sucessor. Quando eu observo essas mensagens, e nós temos que entender
isso muito claramente. Deus não deixa mensagens como estas na palavra de Deus para ficar, como vou dizer, apenas na história, para que eu e você, né, nossa, se deleite como Elias era poderoso, forte, né, profeta de Deus, mas para que nós nos coloquemos no lugar destes, e você no final vai entender por que eu estou falando isso. Mas como eu disse para você, no início, vários personagens ou em vários momentos na palavra de Deus é citado essa palavra nesses 40 dias, 40 anos. Mas eu queria também falar para você alguns outros personagens que passaram por uma quarentena. Moisés, né? Moisés, ele viveu ali 40 anos, se não me engano, no deserto de Midian, que foi onde ele conheceu a esposa, a família da esposa e tal. Depois veio dessa quarentena de anos, né? E foi até resgatar o povo de Israel do Egito, para sair ali também do meio da idolatria. Quando ele chega no deserto, passa o quê? 40 anos no deserto com aquele povo. Ou seja, Moisés teve 2 quarentenas também, né? E essas quarentenas nem eram de dias, foram, aliás, de anos. Também um outro personagem eu acho muito interessante ressaltar é o povo de Israel, que nós falamos no início dos 40 anos que eles tiveram de estar no deserto. Outro, e esse é um dos mais fortes personagens que teve que passar por uma quarentena, e foi Jesus. E se você observar, Jesus ele passou por uma quarentena na seguinte situação. Ele havia sido batizado, saiu das águas, e o batismo dele foi o, como eu vou dizer, o início para o preparo aliás, não o início do preparo, mas foi o início para a sua missão. Antes de ele cumprir a missão de salvar o ser humano, ele teve que passar por uma quarentena. Você está analisando comigo? Moisés passou por uma quarentena antes de passar por uma missão. Elias passou por uma quarentena. Mas eu queria também, e Jesus passou por uma quarentena antes de cumprir a missão da qual Deus o designou. Mas eu queria citar mais 2 personagens. Nós vamos ler, tá? Nós vamos buscar através da palavra de Deus. Está em Mateus capítulo 11, do verso 12 ao verso 15. Mateus capítulo 11, do verso 12 ao 15. E esse texto eu gosto muito, muito mesmo desse texto, porque fala muito fortemente ao meu coração, e eu espero que fale ao seu também. E diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Verso 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o queres reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entenda bem, quando a gente vai lá nos profetas menores, né, que a gente diz assim, havia uma profecia de que, Elias, o profeta, que veio ali, né, na época, né, dos profetas do Antigo Testamento, nós podemos dizer assim para ficar mais claro, ele veio para reformar um povo. Mas os profetas menores também profetizavam que nos tempos do Messias, da primeira vinda do Messias, também viria um novo Elias. E o texto aqui que nós acabamos de ler, o próprio Jesus diz, João Batista é quem? O Elias moderno, para aquele tempo. E eu te pergunto, o que João pregou? Onde João viveu? Onde João pregava? Observem bem, João também passou por uma quarentena, e a quarentena de João foi simplesmente de uma vida inteira. No capítulo 3 de Mateus, eu quero convidar você novamente a abrir, é no mesmo livro, e aí a gente consegue ler rapidamente, no capítulo 3 de Mateus, e o verso 1, depois nós vamos para o verso 4 até o verso 6. Verso 1 diz assim:
Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Você observou? Naqueles dias apareceu João Batista pregando aonde? No deserto. Moisés teve que aprender com o povo aonde? No deserto. Elias teve de ficar aonde também? No deserto. Jesus passou 40 dias e 40 noites se preparando para a missão aonde? No deserto. João Batista era filho de um homem chamado Zacarias, da linhagem sacerdotal. Portanto, João Batista ele tinha que aprender na escola dos rabis. Mas naquele tempo existia uma corrupção tal que a instrução de Deus foi: ensine esse menino no deserto. E foi lá que João cresceu, você sabe. O verso 4 diz ainda assim, vamos lá para o verso 4. Usava João vestes de pelo, de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Lembra que eu falei para você não esquecer de onde Elias ficou na sua primeira quarentena? Elias ficou na torrente de Querite, que ficava fronteira aonde? Ao Jordão. E onde João Batista, que era um tipo de Elias, ele batizava? No Jordão. Fronteira, né? E no Rio Jordão. Na fronteira do Jordão ele ficava pregando e no Jordão ele batizava. E se você for ler mais detalhes aqui do capítulo 3, você vai ver que as pessoas iam até João Batista. João Batista era um homem tão diferenciado que até muitos pensavam que ele era o próprio Messias. Mas observem bem, João Batista era o Elias daquela época. Mas eu falei para você que eu queria falar de mais 2 personagens, né? Então eu falei de João Batista. Falei o que ele pregou, né? Ele pregou arrependimento. E entenda bem, ele pregava arrependimento também de uma nação que estava longe de quem? De Deus. Lembremos-nos que João Batista batizava, por isso o nome, né, de Batista. Ele fazia o batismo nas águas, por imersão. E naquela época ainda se fazia uso da circuncisão. E quando João Batista veio para pregar sobre o Messias, ele veio e falou assim: olha, vocês precisam de um novo nascimento, por meio da água e do fogo, né, e do Espírito. Então nós falamos o que João pregou, onde João viveu. E agora eu quero falar para você de um outro personagem, se eu posso dizer que é um personagem, ou personagens, né? Nós vamos agora abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 12 e o verso 14. Capítulo 12, o verso 14 de Apocalipse. Um tempinho para você encontrar. E o verso diz assim, 12, 14, diz assim: e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Observe bem aonde a mulher ficou. Vou ler novamente aqui para você entender. E foram dadas à mulher. O que é mulher em profecia? Você sabe, eu sei. Mulher significa o quê? Igreja. É claro que aqui nós estamos falando de um período ali que foi do ano 500, tempos e metade de um tempo, foi ali do ano 538 ao ano 1798. Mas o que eu quero que você entenda aqui não é os pormenores dessa profecia de tempo. O que eu quero que você analise comigo é que a mulher que está descrita aqui, que é a igreja de Deus, ela teve que ir para onde? Para o deserto. Ela teve que se isolar, claro, porque naquele momento estava havendo uma grande perseguição. Mas observe bem, foi necessário um isolamento para que no devido tempo, novamente a verdade fosse o quê? Restaurada.
mais uma missão. Se você estiver entendendo como eu entendi aqui, Deus está falando comigo e com você e dizendo algo muito especial. E para não ter dúvida de quem ou para quem Ele está falando, eu vou ler aqui um trecho do livro Desejado de Todas as Nações, a página 60, ou se você preferir, o capítulo 10, né, ler todo o capítulo, mas eu vou ler o trecho aqui da página 60. O capítulo 10 fala A Voz do Deserto, conta toda a história ali de vida de João Batista, e eu aconselho você, querido irmão, querido amigo, que está aí nos assistindo, a fazer uma pesquisa, ou melhor, um estudo bem detalhado sobre a vida desses dois personagens que nós estamos avaliando aqui, Elias e João Batista. Por quê? Você vai ver agora. Olha só o que diz aqui, capítulo 60 de O Desejar de Todas as Nações. Como profeta, João devia converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes às prudências dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, preparando o caminho para o primeiro advento. Observa bem, João Batista, ele era o preparador, né, vamos dizer assim, do primeiro advento de Cristo. E observe o que diz mais, preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo. Era representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda de nosso Senhor. Você está entendendo? Elias, ou melhor, João Batista era o Elias moderno para a época de Cristo. Né? Hoje, você, Igreja de Deus, eu, somos o João Batista moderno. O que João Batista fez, a mensagem que ele pregou, não era uma mensagem fácil, não era uma mensagem popular. E entenda bem, a verdade nunca será popular. O outro trecho que eu queria ler com vocês também, na mesma página, né, Desejar de Todas as Nações, capítulo 10, página 60. Diz assim: a vida de João não era, entretanto, passada em ociosidade, em ascética tristeza, em isolamento egoísta. Então, observe comigo o seguinte. Na vida de todos esses personagens que eu citei aqui, especialmente de Elias e João Batista, apesar do isolamento, da quarentena que eles viveram, eles não viveram de forma egoísta o seu isolamento. Querido irmão, querido amigo, o momento que nós estamos vivendo hoje é muito facilmente uma situação que pode nos colocar em um momento muito cômodo, em uma circunstância muito cômoda. E aí eu posso dizer, mas como eu posso pregar? Como eu posso ajudar? E eu começo a me acomodar, né? Afinal de contas, eu não preciso levantar mais cedo, tomar um banhozinho no sábado de manhã para ir à igreja. Talvez eu até acorde ali com pijama mesmo, assisto ali, né, escola sabatina, lições da Bíblia, na Novo Tempo. E aí vai. Porém, querido amigo, queridos irmãos, observe bem, talvez até você nem levante cedo, né? Você fala assim, não, já que é tudo gravado mesmo no YouTube, eu vou lá mais tarde e assisto, durmo até mais tarde, não é verdade? Entenda bem, o inimigo de Deus, ele não está parado. E eu tenho certeza absoluta que da mesma forma que Deus fez com que Elias ficasse em isolamento, João Batista fosse criado em isolamento, Jesus vivesse um isolamento ali, do deserto. Mas ainda assim, nenhum desses isolamentos foram para que ficássemos, ou eles ficassem apáticos e paralisados. Sabe, é uma preocupação que eu tenho com a minha vida, de poder viver os princípios que Deus me deu, apesar dessa quarentena. O medo, claro, todos nós, ninguém pode ser condenado por ter medo. Cada um tem, né, uma sensibilidade mais, outros menos. Afinal de contas, o risco está ao nosso redor.
Mas existe um perigo muito maior do que um vírus invisível, querido amigo, queridos irmãos. É o risco de nós nos acomodarmos de tal forma, que esquecemos qual é a nossa missão. Pessoas estão passando fome, pessoas que moram nas ruas. E qual é a nossa forma de agir nessa quarentena? Será que é simplesmente só se isolando? É algo a se pensar. Não estou aqui propagando que pessoas devem sair de forma descuidosas, né? Não é isso, querido amigo, querido irmão. O que eu estou falando é que nós precisamos refletir em como estamos vivendo quanto povo do juízo. Porque se Elias quarentenou, vou usar aqui essa expressão, né? Se Elias passou por uma quarentena, se Jesus passou por uma quarentena, João Batista passou uma vida de quarentena, e hoje você e eu, que somos parte dessa igreja, chamada no livro de Apocalipse de igreja de Laodiceia, o povo do juízo, se nós nos colocarmos agora nessa quarentena, ok, sabemos que Deus ele não tem prazer em morte, que pestes, doenças não vêm de Deus. É claro que nós sabemos que isso é uma ação do inimigo de Deus, porém, existe uma permissão de Deus nesse momento. E se Ele permitiu, querido amigo, não é para nós ficarmos à toa, não é para nós ficarmos de papo para cima, né? Vou usar essa expressão, de barriga para cima, mas é para que nós possamos refletir qual é a nossa missão e como devemos nos preparar para tal. Os dias que nós estamos, você já imaginou que dia nós estaríamos hoje gravando mensagens ou passando mensagens online para que pudéssemos ter um momento de comunhão com Deus? Não estamos tendo contato com as pessoas. E não adianta a gente dizer assim que, não, mas a gente ama longe. Querido amigo, quem ama toca. E essa enfermidade, ela veio justamente para nos deixar ainda mais frios. Lembra da profecia? O amor se esfriará de quase todos. Se existe esse fato, querido amigo, nós precisamos lutar. Não permitamos que a apatia tome conta de nós, que o comodismo tome conta de nós. Estamos aqui na nossa casa, tal. Muitos ainda estão muito mais acomodados, né? Porque tem emprego fixo e tal. Outros ainda têm que assim sair para trabalhar, apesar do risco. E aqueles que ainda estão, queridos, na linha de frente dessa guerra, que não é só biológica ou viral, né? Vamos dizer assim, mas é uma guerra espiritual. Já pensou se os enfermeiros não fossem trabalhar? Se os médicos não fossem trabalhar? E o cristão? Qual é o nosso trabalho? O que temos feito? Eu quero finalizar apenas lembrando algo interessante da vida desses dois personagens que eu citei aqui, Elias e João Batista. Elias cumpriu a missão, Elias teve um decreto de morte da rainha Jezabel, mas Elias foi trasladado, não passou pela morte. João Batista também teve um decreto de morte, mas João Batista foi morto ou descansou. Entenda bem, se Elias sendo profeta de Deus, João Batista sendo um tipo, ou melhor, né, um Elias moderno para aquela época, e nós sendo João Batistas modernos. Entenda bem, dois grupos de fiéis vão existir nesses últimos dias. Aqueles que estarão vivos até Jesus voltar e aqueles que irão descansar. Que isso, querido irmão, não venha ser motivo da gente desistir de nossa fé. Que o desânimo que vier a aparecer, ou seja, que se aparecer, mas não permitamos que ele domine a nossa vida. Nós precisamos sentir no nosso coração o desejo de ver Jesus, apesar dos nossos medos. A morte é um fato para todos nós, mas acima de tudo, a vida eterna é o plano de Deus para mim e para você. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. É o meu desejo, em nome de Jesus.
Este é o momento, o poder da oração está em suplicar, o poder de mudar está em tudo entregar. Coloco aos teus pés tudo que sou. Este é o momento, toma o meu coração, rendo tudo ao teu controle, meu Senhor. Deixo todo sentimento ser levado a ti, sou completamente teu, ó meu Senhor. Procuro a verdade em meu caminhar e sigo a ti com os olhos da fé. Cada passo que dou, bem mais perto eu estou. Este é o momento, toma o meu coração, rendo tudo ao teu controle, meu Senhor. Deixo todo sentimento ser levado a ti, sou completamente teu, ó meu Senhor. Aqui, agora e por toda a vida, eu vou dizer: toma o meu coração, rendo tudo ao teu controle, meu Senhor. Deixo todo sentimento ser levado a ti, sou completamente teu, ó meu Senhor, completamente teu, ó meu Senhor. Vamos orar? Querido Deus, está sendo difícil, Senhor, mas sei que existirá tempos ainda mais difíceis. Por isso, o nosso desejo é que o Senhor nos fortaleça, nos dê, Senhor, fé suficiente para suportar as provas maiores que ainda virão. Mas apesar, Senhor, de tudo isso, a nossa esperança, o nosso desejo é de um dia poder contemplar a Tua face. Querido Deus, que neste momento de quarentena, que o nosso coração possa ser preenchido no poder do Teu Espírito e que não venhamos desistir, Senhor, jamais, por maior que seja a luta, por maior que seja a guerra, e por mais que pareça que o inimigo esteja prevalecendo, mas o fato é que a vitória é real. O Senhor já deixou escrito, o Senhor prometeu. O inimigo já está derrotado. Só precisamos crer e confiar nas Tuas promessas. Perdoa, Senhor, nossas fraquezas e limitações. Dá-nos força. É a súplica que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.